Hoje é sexta-feira, né? Nosso final de semana já está chegando. A semana passou tão rápido, não é? Parece que foi ontem que nós chegamos numa sexta-feira e agora já mais uma. E assim estamos caminhando para o encerramento do ano letivo. O final do ano já está próximo, né? Já estamos em novembro. Quando saímos nas ruas, já estamos vendo decorações de Natal, né? Árvores de Natal nas lojas, pisca-pisca, enfeites, laços, tudo já para o Natal, porque os dias estão passando rápido. Parece que ontem foi dia 1º, hoje já é 5 de novembro, né? Então, estamos aí passando por dias que estão passando bem depressa, bem rápido, né? E hoje já é sexta-feira. Então, ontem nós tivemos atividade de língua portuguesa, falando sobre o estudo do S ainda, né? Quando devemos utilizar um S e 2 S's nas palavras, também como separar palavras que possuem 2 S's, né? Sempre entre vogais. Então, vamos ver agora a nossa correção, iniciar a nossa correção, certo? Então, peguem os livros aí. A nossa atividade iniciou na página 221, né? E assim, nós passamos da 221 até a 223, o número 5 da 223, e depois fomos para 327 e 328. Mas vamos começar aqui na 221. Estudo do S e SS entre vogais. Leia as palavras abaixo em voz alta. Passarinho, princesa. Assinale a resposta certa. Qual a posição da letra S nessas palavras? Está no início ou no meio? Está no meio. Nessas palavras, a letra S tem o mesmo som? Passarinho, princesa. Tem o mesmo som, essa letra S? Não, o som é diferente. Não tem o mesmo som. Em qual dessas palavras a letra S tem som de Z? Princesa ou passarinho? Princesa. Tem o som de Z, mas escrevemos com S. E em qual dessas palavras aparece o som S? Princesa ou passarinho? Passarinho. Tem o som de S, por isso é escrito com 2 letras S. Que letras vêm imediatamente antes e depois das letras em destaque? Vogais ou consoantes? Vogais, não é? Então aqui, olha, passarinho, antes das letras S temos A e depois também outra letra A. E em princesa, antes da letra S temos a letra E, a vogal E, e após a vogal A. Então, imediatamente antes e depois das letras em destaque vem vogais, certo? Aqui tem complete a regra do uso do S. Para que o S entre vogais não tenha som de Z, é preciso escrever SS. Leia as palavras do quadro abaixo, observando o som do S. Forme 2 grupos com elas. S com som de Z e S com som de S inicial. Besouro, assadeira, tosse, tesoura, parafuso e pêssego. Quais dessas palavras tem o S com som de Z? Temos besouro, tesoura e parafuso. Besouro, tesoura e parafuso. E S com som de S inicial? Assadeira, tosse e pêssego. Assadeira, tosse e pêssego. Basicamente, as palavras que têm o S com som de Z aqui sempre possuem apenas uma letra S e sempre entre vogais. E as que têm os S com som de S inicial possuem 2 letras S entre vogais. Número 4. Complete as palavras com S ou SS e copie-as. Girassol, girassol é com S ou SS?
SS, não é? Girassol, tem o som de S. Besouro, apenas uma letra S, porque tem o som de Z. Dinossauro, tem duas letras S, porque tem o som de S inicial. Dinossauro. Fantasia, fantasia tem o som de Z, então escreve com apenas uma letra S. Casulo, assim como fantasia, casulo também possui o S com som de Z. Então, escrevemos apenas uma letra S. E em tesouro também. Tesouro é apenas com um S, porque também tem o som de Z. Número 5. Complete as frases com uma das palavras do quadro. A. Presa, pressa. Anda logo, papai está com... Você já ficou no elevador? Então, na primeira frase aqui. Anda logo, papai está com presa ou papai está com pressa? Está com pressa, né? Anda logo, papai está com pressa. Você já ficou presa no elevador? Então, essas palavras possuem um sentido diferente. Anda logo, papai está com pressa. Você já ficou presa no elevador? B. Asa, assa. Laísa, tracinho, o pão no forno elétrico. A tracinho, da arara é toda colorida. Laísa, asa ou assa o pão no forno elétrico? Ela assa o pão. Então, assa é com dois S's. Laísa assa o pão no forno elétrico. A, tracinho, da arara é toda colorida. A asa da arara é toda colorida. Então, asa, esse S tem o som de Z, então se escreve com apenas uma letra S. A asa da arara é toda colorida. Certo? Fomos até aí no número 5, da página 223. E agora vamos passar para a página 327. Abram aí, página 327 e 328. Continuando o estudo do S e SS entre vogais. Vamos lá? Lê as palavras observando o som da letra S. A seguir, copie-as em dois grupos de acordo com o som do S. Passo, roseira, televisão, camisa, pintacilgo, pessoal, vaso, avesso, pêssego, visita, assinatura e lapiseira. Então, vocês deveriam separar em dois grupos, levando em consideração o uso da letra S. Se esse S tem o som de Z ou se tem o som de SS, não é? S inicial. Então, no grupo 1, eu vou colocar aqui as palavras que têm o som de Z. S com som de Z, que são visita, camisa, roseira, vaso, televisão e lapiseira. Essas são as palavras que têm apenas uma letra S. E SS tem o som de Z. E no grupo 2, vou colocar as palavras que têm dois S's e o som de S inicial. Passo, avesso, pessoal, assinatura, pêssego e pintacilgo. Agora, escolha duas palavras de cada grupo e separe-as em sílabas. Vamos ver aqui? Eu vou escolher duas palavras do grupo 1, começando com visita e roseira. Visita e roseira.
Vamos lá? Visita. Visita. Roseira. Então, fica assim, não é? Visita, roseira. Agora, do grupo 2. Vamos ver aqui. Avesso e pêssego. Começar com avesso. 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 A letra A, a vogal A, fica aqui sozinha porque é a primeira sílaba. A primeira sílaba da palavra avesso é composta por apenas uma vogal. Avesso. O primeiro S fica na segunda sílaba. Estão vendo? Não fica junto aqui, olha. Os dois S, eles são separados e cada um fica numa sílaba. O primeiro S fica na segunda e o segundo S na última sílaba, certo? Assim como em pêssego. Esses dois S não ficam juntos. Pêssego. Sempre vai ficar separado. Em qualquer palavra que tenha duas letras S juntas assim, certo? Elas vão ficar separadas, nunca juntas na mesma sílaba, ok? Responda. O que aconteceu com as letras S, né? SS na separação de sílabas? Elas ficaram juntas ou separadas? Ficaram separadas, não é? Não ficaram juntas. Agora, página 328. Observe. Parafuso, parafusado. Passar, passadeira. Agora, escreva palavras da mesma família. Visita. Qual a palavra que podemos colocar aqui que é da mesma família de visita? Visita, visitar ou visitante. Rosa, roseira. Assar, assado ou assadeira. Peso, pesado. Riso, risada. Amassar, amassado. Pássaro, passarinho. Então, essas palavras pertencem à mesma família, certo? Visita, visitar ou visitante, rosa e roseira, né? Assim como as outras aqui que eu citei, assar, assado, assadeira, peso, pesado, riso, risada, amassar, amassado, pássaro e passarinho são da mesma família, cada uma aqui. Escreva o nome das figuras. A primeira figura é de um passarinho e a segunda de uma vassoura. Forme uma frase usando as duas palavras acima. Então, numa mesma frase deveria encaixar essas duas palavras. Passarinho e vassoura, né? Poderíamos fazer o seguinte, né? As penas do passarinho caíram no quintal e eu limpei com a vassoura, né? Então, assim criamos uma frase utilizando as duas palavras. E vocês poderiam utilizar a criatividade de vocês e escrever essa frase da forma que achassem melhor, né? Mais interessante, mais divertida, mas utilizando as duas palavras juntas na mesma frase, certo? Então, assim nós concluímos a correção da nossa atividade. Foi uma atividade um pouquinho mais extensa, né? Para concluirmos esse conteúdo do estudo do S e SS, certo?
nós precisávamos concluir, já estamos trabalhando com ele, né, há algumas aulas e assim precisamos dar conclusão e essa conclusão aconteceu agora com essa última correção, ok? Então vamos seguir aqui com a nossa atividade de hoje. Hoje teremos duas atividades, uma de História e outra de Geografia, iniciando com a atividade de Geografia. Em Geografia nós estamos falando sobre as paisagens, não é? As modificações das paisagens, as modificações realizadas pelo humano, não é? As alterações. E hoje vamos ver sobre o trabalho das pessoas, mas em principal alguns trabalhos que interferem, não é? Que têm ligação com a paisagem, com as modificações realizadas nas paisagens. Existem diferentes formas de trabalho, né? De profissões, cada um trabalha de uma forma. Eu trabalho como professora, mas existem outras pessoas que trabalham como médicos, enfermeiros, advogados, né? Vendedores, trabalham também, né, como faxineiros. Existem diferentes tipos de profissões, né? Diferentes formas de trabalho e todas elas são dignas, merecem respeito, certo? Isso todo mundo já sabe. E hoje vamos ver aqui trabalhos relacionados a essa alteração, não é? Essas transformações nas paisagens. Então, abram os livros na página 153 para iniciarmos aqui a nossa leitura. O trabalho das pessoas, página 153. Vamos lá? Existem diferentes tipos de trabalho realizado pelas pessoas. Veja quantas pessoas trabalham nessa propriedade agrícola de plantio de cana-de-açúcar. Os trabalhadores rurais preparam o solo para o plantio. Os trabalhadores colhem a cana-de-açúcar. Depois de colhida, a cana-de-açúcar é transportada para a usina para ser transformada em outros produtos. Os motoristas fazem esse trabalho. Na usina, a cana é transformada em outros produtos como açúcar, etanol, que é o álcool, né, combustível, e água ardente. Os operários operam as máquinas que fazem esse trabalho. A usina é o conjunto de instalações onde existem máquinas e operários que trabalham na transformação de um produto natural, como a cana-de-açúcar. Então, esse açúcar, não é, que nós consumimos no dia a dia, que adoçamos as coisas, os alimentos, sucos, não é? Esse açúcar, ele vem da cana-de-açúcar, não é? De um produto natural e é transformado, né? Nesse açúcar, também é transformado em álcool, não é, combustível, que é o etanol, em aguardente, que é uma bebida alcoólica, certo? Então, essa cana-de-açúcar é transformada em diferentes produtos que as pessoas utilizam no dia a dia. Mas até ser transformada nesse açúcar, a cana-de-açúcar passa por todo um processo, começando pelo plantio, né? A preparação do solo para o plantio, depois a colheita, né? Depois da colheita, o transporte que é realizado por esses motoristas até a usina. Ao chegar na usina, né? Esse produto, essa cana-de-açúcar, é transformada nos produtos que são levados para os consumidores, que são vendidos, distribuídos, né, para consumo. O açúcar vendido em armazéns e supermercados e o etanol, álcool combustível, vendido em postos de gasolina, são alguns produtos feitos com o aproveitamento da cana-de-açúcar, certo? Aqui temos duas imagens, né? Uma mostrando o açúcar sendo vendido e a outra o etanol num posto de gasolina. Você observou que vários profissionais participaram desse trabalho. Você observou também que, para o plantio da cana-de-açúcar e para a produção de açúcar, da aguardente e do etanol, foi preciso modificar a paisagem. Existem muitos outros tipos de trabalho. Observe: costureira,
secretária, cientista e artesão. Todas as pessoas devem receber um pagamento pelo trabalho que fazem. Elas também devem ter seu registro garantido na carteira de trabalho. Então, nós vindo aqui não é sobre essa produção de cana-de-açúcar, esse plantio, transporte, encaminhamento até a usina, transformação em produtos, vários profissionais foram envolvidos, não é? Os trabalhadores rurais, os motoristas, os operários das usinas, não é? Então, aqui colocou, né, vários trabalhadores em diferentes posições e profissões para realizar esse trabalho, né, essa transformação até o produto final. E assim como esses profissionais, né, que trabalham nesse ramo, existem outros profissionais em diferentes ramos, como aqui fala da costureira, né, a secretária, artesão, cientista, professor, médico, dentista, né, advogado, vendedor, então cabeleireiro. Existem diferentes profissões e em toda profissão essa pessoa que trabalha deve ser remunerada, ou seja, deve receber o seu salário, né? Não pode trabalhar gratuitamente sem receber nada em troca. Precisa receber esse salário e é necessário ter a carteira de trabalho assinada para garantir os seus direitos. A carteira de trabalho é um documento que todo trabalhador deve ter em que estão descritos os seus direitos e as suas garantias no trabalho que realizam. Então, é um direito de todos ter essa carteira assinada. Agora, vamos ver aqui a nossa atividade, começando respondendo aqui duas questões a respeito do que acabamos de ler, certo? Na página 151. Número 1. Todos nós utilizamos diferentes serviços realizados por diversos profissionais. Escreva a que tipo de profissionais você e sua família costumam recorrer. No momento em que necessitam, quais profissionais você e sua família costumam recorrer ou necessitar, você vai indicar aqui. Número 2. Escreva o nome de alguns profissionais que são responsáveis por modificações nas paisagens dos lugares. Quais são os profissionais que realizam modificações em paisagens? Quem são eles? Você vai escrever aqui também. Quais são esses profissionais que são responsáveis por modificar paisagens? E agora, vamos aqui lembrar. Vamos lembrar o que nós estudamos ao longo dessa unidade, falando sobre esse conteúdo. Vamos ver aqui. Ao estudar o tema A Paisagem dos Lugares, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. 1. Nos lugares é possível identificar diferentes paisagens. Quais são elas? Quais são as paisagens existentes? Quando observamos os lugares, não é? Quais são essas paisagens? Que diferenças existem em uma paisagem durante o dia e durante a noite? Qual diferença existe? O que acontece, não é? Entre o dia e a noite? O que muda, né? Esses dois períodos de tempo. Número 3. As pessoas modificam as paisagens para atender às suas necessidades e aos seus interesses. Cite 2 elementos da paisagem do lugar onde você mora que foram criados para atender às necessidades das pessoas. Não é? Então, o ambiente em que vivemos foi alterado sim. Em algum momento, ele deixou de ser uma paisagem natural para ser uma paisagem modificada, transformada. Mas, quais elementos foram criados onde você mora, né, para que fossem atendidas nas necessidades das pessoas? O que foi criado nas ruas, na cidade em que moramos? E número 4, escreva outras informações que você descobriu nessa unidade. Além, não é, do que você vai escrever aqui das questões 1 a 3, quais outras descobertas você fez? Quais outras informações, não é, você descobriu? O que você aprendeu ao estudar, né, esse conteúdo ao longo da nossa unidade, ao longo das nossas aulas de geografia? Você vai
responder aqui no número 4, certo? Então, são 6 questões de geografia para serem respondidas, né? As 2 primeiras falando sobre as questões de trabalho, né? As profissões, e as outras, né? As demais, falando sobre o que nós estudamos, sobre as paisagens, né? Relembrando o que vimos sobre as paisagens, ok? Assim, encerramos a explicação da primeira atividade de hoje, que é a atividade de geografia. Em história, nós estamos trabalhando sobre as escolas, não é? A história das escolas, como as escolas funcionavam no passado, quais eram as regras, não é? Os uniformes, como os alunos deveriam se comportar, qual era a relação entre aluno e professor, não é? Os professores eram mais rígidos, tinham outras formas de ensinar, de repreender, não é, os alunos. Então, era um modo bem diferente. A estrutura das escolas era diferente também, a sala de aula, o material escolar, não é? E nós vimos isso nas nossas aulas e nas nossas atividades de história. Então, hoje também vai ser uma forma de relembrar o que nós vimos a respeito desse conteúdo, sobre as escolas e a história das escolas. Vamos ver aqui na página 228 do nosso livro de história. Nós vamos ver aqui as questões, certo? 228 a 230. As escolas têm história. Página 228. Observe as imagens. Elas representam a mesma escola em diferentes épocas. Crie legendas para essas imagens, contando a história dessas escolas. Então, né, aqui mostra a escola modelo do Brás, atual, né, em Romão Pugliari, em São Paulo, no início do século XX. Essa escola aqui, né, ela é uma escola do passado, do início do século XX, muitos anos atrás. Então, essa era a estrutura dela, era assim que essa escola era nessa época. E embaixo nós temos a mesma escola no ano de 2011. Então, qual história pode ser contada aqui? O que aconteceu né? O que mudou dessa escola desde essa época em que foi construída até o ano de 2011? Quais modificações você pode verificar aqui apenas observando as imagens? Você vai escrever aqui uma legenda para cada imagem, relatando, não é, contando a história dela. O que você pode, né, dizer sobre as imagens? Imagine que, no futuro, um historiador fará uma pesquisa sobre a sua escola. Quais pistas você pode deixar para essa pesquisa? Então, se no futuro, né, daqui a uns anos, né, daqui a um tempo, um historiador, que é esse profissional, né, que estuda a história dos lugares, a história de pessoas, né, tudo sobre o passado, se ele quiser fazer uma pesquisa sobre a nossa escola, o que você poderia dizer para ele? Quais pistas, não é, você poderia deixar? Quais características da nossa escola você poderia dizer para que esse historiador pudesse realizar sua pesquisa? Número 3. Complete a cruzadinha. Siga as dicas. Essa cruzadinha você vai responder aqui escrevendo, né, sobre a escola do passado, como era o material, como era, né, a roupa, a vestimenta dos alunos. Então, na letra A, você vai escrever o nome da lousa individual. Lembra que nós vimos isso? Que os alunos escreviam na lousa individual, não é? Era diferente de como é hoje, mas essa lousa tinha um nome. Qual era esse nome? B. Lugar onde ficava a mesa. Qual lugar onde ficava a mesa do professor? O professor não ficava assim próximo ao aluno, não é? Ele ficava num lugar maior, de maior destaque na sala de aula, para mostrar, né, a sua posição, mostrar que ele era a autoridade máxima naquele ambiente. Mas qual o nome desse lugar onde ficava a mesa do professor? Assento dos alunos. Qual o nome do assento dos alunos, né? Onde os alunos se assentavam? Vestimenta dos alunos. E como era a disciplina? A disciplina desses alunos, como era? Né? Como era a forma de ensino
professores para com os alunos. Observem que aqui na cruzadinha já tem algumas letras, não é? E que vão dar mais dicas sobre as palavras que devem ser escritas aqui nessa cruzadinha, certo? Agora a última página, página 230, número 4. Como você imagina que será a escola do futuro? Desenha. No futuro, não é? Daqui a um tempo, lá na frente, como você imagina que vai ser a escola do futuro? Como será a estrutura dessa escola? O que ela terá de diferente? Como vai ser essa escola futurística, né? A escola do futuro. Como você imagina que será? Agora, escreva sobre essa escola. Fale da rotina, dos materiais e também de alguns assuntos que serão ensinados. Nessa escola do futuro que você vai imaginar aqui, como será essa rotina? Como será o dia a dia dos alunos? A relação aluno-professor, o material utilizado, certo? Os assuntos que eles vão aprender na escola, o que você acha que deveria ser ensinado na sala de aula, como deveria ser a rotina e esse processo de ensino. Você vai utilizar a sua imaginação, a sua criatividade, fazer esse desenho, mostrando como seria essa escola do futuro e depois dizer como você acha que deveria ser o andamento dessa escola, a rotina dessa escola, tá ok? Então, são apenas essas questões para serem respondidas, tá certo? Do 1 ao 5, são 2 atividades hoje. Então, iniciem logo, aproveitem aí para realizar essa tarefa e concluir ainda hoje para ter o final de semana livre para vocês, certo? Então, tenham esse compromisso de realizar a atividade certinha, no dia certo, para não deixar a atividade sem ser realizada e também acumulando tarefas, tá ok? Então, assim, nós encerramos a explicação, encerramos a nossa aula também. E eu aguardo vocês na segunda-feira para mais uma videoaula, para realizarmos a correção dessas 2 tarefinhas e assim iniciar mais uma atividade, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.